Oi, pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 45 ao 48. Então já pega sua Bíblia, seu plano de leitura e bora. Mas primeiro vamos orar. Ó Pai, muito obrigada por esse dia onde nós podemos estar aqui na tua presença, escutando a tua voz, aprendendo com a tua palavra. Fala conosco, nós queremos te ouvir. Nós queremos seguir os seus passos. Nós queremos ser transformados, Deus. Queremos o teu toque. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 45. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu um rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim. O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Capítulo 46. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, Faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem um capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos avancem, carros de guerra marchem em frente, guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação. Os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou, noutro guerreiro, e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição. Preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o Deus Apis fugiu. O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem. Caem uns sobre os outros. Eles dizem: Levantem-se. Vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como Tabor entre os montes, como Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada. Ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte
a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor. Por mais densa que seja, são mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Capítulo 47. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do Faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes dessa terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que a ataque Ascalon e o litoral? Capítulo 48. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Hesbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Vocês também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente, enquanto seguem na estrada que desce a Oranaim. Ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados, e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante.
Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Como vinho deixado com seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então, Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer? Somos guerreiros, somos homens de guerra. Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto a Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto, a Rolon, Jazá e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet de Blataim, a Kiriataim, Bet Gamu e Bet Meon, a Keriate e Bossa, a todas as cidades de Moabe distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para vocês? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, de sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento, e as suas ações que nada alcançam. Por isso, eu me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe. Plantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês mais do que choro por Jazá, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eliale e Jaaz, desde Zoá até Oronaim, e Eglate, Celícia, pois até as águas de Nirim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso, meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com vestes de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor:
Vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Hesbom, uma labareda no meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camus está destruído. Seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. Nesse momento eu te peço perdão se, assim como Moabe, nós temos agido, se nós temos sido um povo arrogante, um povo orgulhoso, um povo que não teme ao Senhor. Nós possamos ser constrangidos, papai, nesse momento, e que haja em nós uma transformação genuína. Que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor. Que a nossa esperança não venha estar em nada que não seja o Senhor. Que não venha estar em trabalho, relacionamento, dinheiro. Que esteja somente em Ti. Que a nossa confiança esteja em Ti. Nos purifique, papai. Nós queremos Te honrar com a nossa vida. Que a nossa devoção venha de um lugar de entrega genuína e de amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Obrigada por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre tudo que nós lemos hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!